Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Bem-vindo à nossa live. Essa live foi uma live assim, relâmpago, porque decidimos, não é que decidimos de um dia para outro, que a divulgação foi informada desde ontem apenas, mas estamos aqui nessa live falando de psicanálise e atividade física, né, os esportes. Estamos trazendo uma convidada muito especial aí, que é a Yara. Ela é psicanalista, nada melhor do que ela para estar se apresentando, mas antes de qualquer coisa, vou me apresentar também para quem está aqui a primeira vez, caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu sou Emília Freitas, eu sou CEO de uma empresa. Hoje estou também como uma das fundadoras da Run to Mommy, junto com a Lidy Dantas, e eu estou aqui no foco da parentalidade. E eu vou trazer as meninas aqui para estar se apresentando, tá? Mas antes disso, eu queria trazer um fato legal, porque mês passado a gente teve a live com a Paty, a Patrícia Nares, falando de fibromialgia e menopausa. Se você não viu, convido você para estar deslizando aqui no feed. Ou então, se a pessoa não tem Instagram, nós temos também o nosso podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tá? Tudo é Run to Mano. Outra coisa que eu queria falar também, as cores de março, né? Porque que a gente está trazendo aqui um dos motivos dessa live. O azul é prevenção do câncer, né? O março traz essa conscientização da prevenção do câncer do intestino. O lilás também sensibilização sobre o câncer de colo de útero. O amarelo da conscientização da endometriose e o roxo do alertar a respeito da obesidade. Então, assim, achei que isso tudo são doenças que afetam muito mais as mulheres do que os homens. E estão aí pra gente estar, e nada melhor do que a psicanálise para estar trazendo também esse conhecimento mais profundo da gente, tá bom? Então, nosso tema da live mesmo é sobre mães em movimentos, né? Cuidando da mente e do corpo junto com a psicanálise e os exercícios. Vou ver quem tá aqui, eu vou chamar a Lidy. A Lidy. Também. Câmera, Lidy. Oh, meu Deus! Poxa, eu ia acertar de novo, não acertei? Peraí! Oh, meu Deus do céu! Eu vou aprender. Aê! Sumiu. Sumiu, Lidy. Aí. Tenho que fazer isso, né? Poxa, mas tudo bem. Lidy Boa sendo noite, Lidy. Lidy Dantas gente. sendo Lidy Dantas. Eu não estudo isso antes de começar a live, gente. Poxa vida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Emília, minha parceira aí. Mais uma live, né, Emília? A gente se Isso aí. aventurando aí, como sempre, né? A gente gosta de um desafio, por que não? Vai E lá, vamos Lidy, se apresentar, tá, apresenta um gente? pouquinho, apresenta novamente E para quem está chegando aqui de paraquedas, para quem nunca nos viu. Fale um pouquinho de você, por favor. falar um pouquinho de mim, tô me recuperando de uma gripe extremamente forte, né? Até parece que eu tô assim, nossa, ô, joguei um vermelhinho aí pra ver se acorda, né, gente? Porque senão não dá. Mas, gente, sou a Lidy Dantas, né, meu nome é Lidiane Dantas, mas me conhece como Lidy Dantas. Estou no momento como personal, sou uma das fundadoras, junto com a Emília, da Run to Mommy. Essa comunidade que veio aí para a gente agregar junto com as mulheres, mães, quem se identificar, para falar do exercício físico. E agora, Yara também, cadê Yara? A Yara tá aí, né? E viemos convidar a Yara para mais uma live. Mas sou mãe do Vinícius, sou empreendedora. Essa é um pouquinho de mim. Algumas pessoas aí já me conhecem, mas agora eu vou passar, né, para nossa convidada Yara. Se apresente, Yara, por favor. Olá, boa noite, meninas, Lídia, Boa Emília. noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. Eu sou Yara Policeno, eu sou psicanalista clínica, né? Eu tô aí nessa área há 11 anos, né? Atendendo muitas pessoas, escutando muitas pessoas, muitas mães.
Eu sou mãe de pet, né? Se vale, eu sou mãe de pet, que é do Linus e da Bia. Então aí, gente, para contribuir com vocês, apresentar um pouquinho, né, sobre o que é a psicanálise, né, falar um pouquinho sobre saúde mental e como é que a gente pode aliar, né, essas práticas, né, tanto de saúde mental quanto da atividade física, né, para a gente ser um ser humano mais completo, para a gente atingir níveis importantes de equilíbrio, tá? Então, é isso. Vamos Muito nos bem. divertir bastante aí à noite. Ó, já tô vendo até aqui. Obrigada a você, Emília. Obrigada, Lid. Essa é a nossa convidada Imagina, especial, a uma Yara, honra. profissional muito, muito competente, incrível. Você vê a nossa reunião, eu falava assim, não era reunião, era uma aula, né, que ela nos dava, né, Lid? Então, muito Sim, vale a com pena. Quem não certeza. Já conhece a estava querendo Yara, vale a chamá-la, né? pena. Aqui em cima, aqui, ó, você consegue ver quem está assistindo, segue a gente também. Outra coisa, antes de a gente aprofundar em nesse assunto que é muito interessante, clique no aviãozinho que está aqui no cantinho do lado direito aqui de vocês. Encaminhe para as pessoas que você quer que aprenda um pouco mais sobre psicanálise, sobre saúde mental, saúde física. Quanto mais interação tiver também nessa live, curtindo, né, os coraçãozinhos, mandando 100, aquela coisa também, isso ajuda o Instagram a entregar ainda mais para os nossos seguidores e para outras pessoas que não nos seguem também, né? Eles podem Ajuda dizer, aí, olha, uma gente. live interessante, vamos dar ibope para essa live. Então, acredito, o nosso propósito aqui não é só conquistar seguidores, mas sim atrair pessoas para essa informação que merece ter essa informação de bastante qualidade, né? Então, a primeira pergunta é que todo mundo faz, né? Ah, Qual é a a diferença clássica. entre psicanálise e psicologia, né? Por que eu devo procurar um psicólogo ou uma psicoanalista? O que tem de diferencial nessas duas profissões? Bom, gente, vamos lá, né? Emília, eu não tô te vendo. Eu não sei se é assim que fica mesmo, se a Lid tá vendo. Gente, hoje eu estou vendo as três pela primeira live. Eu estou até Então tá. Daqui emocionada. a Estou pouco a emocionada. sua internet vai dar Dá o o delay start certinho e aí, já né? começa a me ver, tá? Pode ficar tranquila, por Ah, enquanto então tudo tá bom. ok. Tá? Qualquer probleminha também, gente, pode mandar mensagem, já não estou ouvindo, o áudio tá ruim. Pode mandar perguntas também, pode interagir aí, né? Que a gente vai estar sempre de olho aqui nos comentários. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a diferença, né? O que é psicanálise? O que ela se difere de outras técnicas aí? Essa pergunta é uma pergunta geral de todos, né? E vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. Bom, gente, a diferença entre a psicanálise, né, e a psicologia é que na psicanálise a gente vai trabalhar não só a parte consciente, né? Mas a gente vai considerar também o nosso inconsciente, tá? O que algumas linhas da psicologia, alguns trabalhos com psicologia já não aprofundam tanto nesse sentido, né? A psicanálise ela é independente da psicologia, né? Muitas pessoas pensam que para ser psicanalista eu preciso fazer a faculdade de psicologia. Se você quiser fazer, tá tudo bem, mas não necessariamente. Você precisa ser graduado em alguma área e aí você entra em uma sociedade de psicanálise para você poder estudar e se aprofundar, né? Então, nosso aprofundamento ele é principalmente e exclusivamente na parte clínica, no atendimento, seja no atendimento individual, seja no atendimento de casais ou no atendimento em grupo também, né? Então, falando um pouquinho mais aí sobre a psicanálise, o que acontece? O que é esse tal inconsciente que a gente considera a psicologia, né? Já faz um trabalho diferente, já faz um trabalho talvez ali mais voltado para o comportamental, aí vocês podem falar um pouco melhor com o psicólogo, né? Mas eu vou falar da psicanálise. Quando a gente está falando do inconsciente, a gente está falando sobre uma parte nossa, né? Que às vezes a gente não tem tanto domínio. Então, por exemplo, quando a gente vai tomar uma atitude, sei lá, a Lid me convida para sair,
né? E ela vem super animada, Yara, vamos sair, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu, claro, Lidiane, vamos sim, mas na verdade eu tô aqui querendo falar, não, eu não tô afim, eu não quero ir, ou então eu tô E sem é tão dinheiro. comum, né? Esse exemplo, ele é realmente muito comum. Exatamente. E aí, o que que acontece? Aí depois que passa, a gente fica assim, "Ué, mas por que que eu falei pra Lid que tava tudo bem? A Lid sempre foi uma pessoa super tranquila, super aberta, né? Passe livre ali comigo, que eu poderia tranquilamente explicar sobre a minha situação. No entanto, ali naquela primeira resposta, naquele primeiro impulso, o que que eu fiz? Falei que sim, que tudo bem, eu queria dizer não. Por que será que eu não fui honesta com ela? Por que será que na hora que eu dei o sim, saiu com tanta facilidade? Eu nem sequer me dei esse direito de pensar, de raciocinar, por que que eu disse esse sim, né? Então, a gente vai aprofundar nisso, né? Em quantas coisas, por exemplo, a gente está tendo comportamentos repetitivos, que parece que esses comportamentos não são controlados por nós, né? Mas a gente continua fazendo. Então, toda vez que a Lid me chama, eu não tenho coragem de dizer não a ela, né? Eu tô sempre, eu vou, eu posso, eu isso, eu aquilo, e às vezes eu tô sem dinheiro, sem tempo, ou simplesmente eu não quero ir, eu não tô no clima de ir, e eu não tenho essa coragem, tá? Então, quando você vai para análise e você começa a falar sobre as coisas que estão na sua cabeça, associação livre mesmo, que é uma técnica, né, de psicanálise. Fale livremente o que está na sua cabeça, o que está passando aí, sem questionar, né? Sem você também fazer uma interrupção. E aí quando a gente começa a falar, a gente começa a se escutar. Porque às vezes a gente fala e não se escuta, né? Então, a análise, esse ambiente, ele é preparado para que você possa ser você, para que você possa se escutar e para que você possa questionar as decisões que você vem tomando, né? Então, a gente vai aprofundar bastante em você. Tudo que você traz para consultório é muito importante, não tem nada bobo. Não tem nada que não tenha importância. E geralmente aquilo que a gente fala, nem vou falar isso na análise porque isso daqui é bobo, é aí que tá o calcanhar de Aquiles da gente, né? Então a psicanálise ela vem para trazer esse aprofundamento pra gente. Eu tô vendo aqui o comentário do Júlio, ele falou assim, ó, é tipo só pegar homem errado em todo relacionamento. É verdade, exatamente. Padrão de comportamento, né? O mesmo padrão, né? Exatamente. E esses Eu venho repetindo sem me questionar, né? Sim. Esse padrão de comportamento às vezes vai tão no automático, às vezes é características, né, marcadas até na nossa infância também, né? Posso estar falando um pouco mais asneira aí, mas assim, eu sou muito curiosa, sabe, Yara? Mas eu já ouvi falar que os nossos traços, né, de personalidade, caráter, formado tem a fase do útero, a fase oral, e tem aqueles vários, né, que você esquizoide, oral, né? Tem a ver com a psicanálise também, ou isso é outro assunto? Não, tem a ver, tem a ver sim, né? Sim, tudo que você vai trazer para consultório, né? Toda a sua história que você vai contar. A gravidez dela, né? Isso também interfere. É realmente um aprofundamento mesmo, né? Um voltar aí, né? Para entender como está vindo aquela formação, né? Um entendimento, né? Falando em voltar, né? Tô com uma colinha aqui de perguntas, viu, gente? Então tem a segunda perguntinha. De que forma? Precisamos. De que forma as memórias da infância podem afetar o desempenho nas aulas de educação física e como isso pode interferir no desempenho e na vontade nossa de exercitar hoje, quando adulto? Agora a gente vai falar um pouquinho, gente, um pouquinho mais voltado agora para o exercício, tá? Que tem mais a ver também, né? A gente falou um pouco da diferença, né, Yara? Você falou da diferença da psicanálise e agora a gente vai voltar um pouquinho para essa parte do exercício, tá, gente? Só para esclarecer aí. Então, gente, é o seguinte, toda a nossa infância, né, é ali que começa a formação da nossa personalidade.
pessoas pensam que às vezes é uma fase mais avançada da infância, mas não. Desde quando a gente é uma sementinha na barriga da nossa mãe, ali começa a nossa história, tudo que a nossa mãe sente, a gente sente também, né? E, assim, e o que faz parte da história da nossa mãe também, consequentemente, vem como parte da nossa história, né? E pegando esse gancho aí, né? Onde é que entram, onde que a gente consegue associar a análise com a atividade física, né? Então, a gente, olhando para a nossa infância, e aí até um papo que a gente estava tendo aqui, preparando essa live, né? Quando o primeiro contato que as crianças geralmente têm com a atividade física, né? Exceto nas brincadeiras que a gente aprende dentro de casa, com os vizinhos e tudo mais, mas o primeiro contato que a gente tem um pouco mais sério com a atividade física é na escola, né? É ali onde a gente vai começar a aprender de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais técnica, né? Sobre o que são os exercícios físicos, qual a importância, por que a gente tem que se movimentar e tudo mais, de acordo ali com o avanço da nossa idade, o professor vai fazendo esse trabalho, né? Mas, o que a gente percebe, né? Quando nós estamos na escola, e aí formam-se os grupos, né? Para escolher, para fazer as atividades coletivas, seja para uma aula de vôlei, de basquete, de futebol, de queimada, do que é que o professor vai ensinar ali, né? Ali a gente vai se conhecendo não só como indivíduo, mas a gente vai se conhecendo nesse coletivo também, né? Então, quando a gente começa a se descobrir esse autoconhecimento mesmo na nossa infância, de, olha, eu sei manejar muito bem uma bola, eu sei, o professor jogou a bola no meu pé, eu fiz o gol, eu consegui dar o saque ali no vôlei e tudo mais. Mas acontece que isso nem sempre é uma habilidade ou uma descoberta tão fácil para todas as crianças, né? Cada um de nós, agora eu até sugiro que todos nós façamos esse exercício de voltar lá no tempo, né? E ver como é que foi esse primeiro contato com as nossas atividades físicas. Eu vou falar um pouquinho da minha, que eu acho que dando exemplo vai ficando mais fácil. Né? Eu estava contando para as meninas, a gente estava rindo bastante, que eu falava, gente, eu descobri que eu era ruim em tudo, né? Eu não sacava bem no vôlei, eu não mandava bem no basquete, eu não mandava bem no futebol, eu não tinha força, eu tinha dificuldade para correr, era uma coisa de louco. E aí, automaticamente, o que a gente faz? A gente se compara, né? E a gente vê ali o coleguinha com facilidade, os amiguinhos sendo escolhidos primeiro, né? E é claro que isso vai afetar a gente enquanto indivíduo, né? A gente vai percebendo que, peraí, mas por que o meu coleguinha foi escolhido e eu não fui? Por que o professor propôs aquela atividade, todo mundo conseguiu e eu não? Por que será que eu cheguei em último? Né? E aquilo, né, dependendo como isso é levado dentro da escola, né, se é levado de uma maneira não muito tranquila, se há o bullying, por exemplo, se tem os coleguinhas, até os professores mesmo, né? Antigamente isso acontecia com mais frequência, Sim, sabe? Né? Começa a apontar, diferenciar demais, não ter o tato para lidar com isso. O que acontece? Isso vai ficar impregnado ali, né, na nossa memória, né? E ali a gente já começa a mudar um pouco o comportamento. Já vai criando um pouquinho da falta de autoestima, né, Yara? Já vai te papetando já, né? Exatamente. Já é uma idade que já... Exatamente. Então você começa a não se identificar mais tanto com as aulas, né? O que eu percebi, para mim, no meu caso, eu tive, claro, a escola é feita de nuances, né, Lid? Então a gente vai percebendo assim, que nem nas aulas onde a atividade física eram os esportes, eu não mandava bem, mas quando era a dança, por exemplo, eu já mandava bem. Já se então, identificava, né? Legal. Exatamente. Então, às vezes a gente se enfraquece de um lado, fortalece do outro, vai descobrindo novas habilidades, né? Vai se posicionando melhor diante do grupinho ali de amigos. Mas
não tem jeito, gente. Viver, né, é passar por problemas, é ter frustrações. O que vai diferenciar é a maneira como a gente vai lidar com essas frustrações. E se na infância isso não é lidado de uma maneira muito saudável, né, a chance da gente virar adultos sedentários, adultos que vai torcer os olhos para exercícios físicos, assim, vai ser muito grande, né? E quando a gente pensar agora, depois de adulto, poxa, eu preciso fazer uma atividade física, não para tirar uma boa nota na aula de educação física, eu preciso fazer uma atividade física para melhorar meu colesterol, minha saúde, minha disposição, para isso, para aquilo, né? O que acontece? A nossa memória... Saudável, exato. A nossa memória joga a gente para onde? Você não é boa. O que você vai verdade. fazer lá? Sim. Quando você vê a Lídia lá correndo, maravilhosa, isso não é pra você, querida. Não é pra você. Mas quando eu era pequena, não era pra mim mesmo, porque eu não tinha força, eu não tinha. Então, assim, eu também sou, tá, gente? Július, a gente já vai responder a sua pergunta. Quer dizer, Yara, viu? Tá aqui guardadinha a sua Eu pergunta. acho que é pertinente, eu acho que vale a pena colocar agora essa pergunta, porque é pertinente ao tema. Ah, Tá falando sim, aí, não, eu só vou comentar um pouquinho de mim, tá Emília, bom. porque assim, eu também fui essa criança, como a Yara falou, gente, eu não gostava de educação física, tá? Eu não gostava porque eu era uma criança que eu também não tinha agilidade, não tinha vontade, eu sentava lá e falava, ai que saco. E eu peguei aqueles professores que davam, via com o saco de bola e tom, entendeu? Se virem. Então, assim, hoje não. Hoje, ainda bem que os professores de educação física, graças aos planos, né, que se tem hoje, né, que bom que hoje já são mais bem direcionados, isso aí é ótimo. Mas eu fui essa criança, mas agora sim, agora eu não amo educação física, não é isso, eu amo correr. Não, Mas é a minha eu já fui profissão. a criança que gostava da aula de educação física. Então, aí tá Mas vendo, não era Yara? boa, Temos não, uma aí. sabe? Eu gostava de estar lá, vendo, ó? na sala de aula, de estar brincando, correndo, Não, de qualquer Sim. tá forma. vendo? Eu sinceramente, eu nunca importei com a opinião dos outros, né? Minha mãe falava o seguinte, que a gente tinha condições de ter, vou falar assim, roupas de marca, tênis de marca, e tinha gente que tinha menos condições, que a gente esnobava isso. E eu nunca fiz questão de fazer isso, sabe? De com tênis de marca. Então, assim, eu nunca me importei quando todo mundo tava falando, nossa, que calça Aí eu é essa? não. Nossa, Eu que olhava. tênis é esse? Eu tava Porque nem as aí. pessoas olhavam, eu ficava muito, Eu tipo, tava nem aí. envergonhada, Então, se falava, eu não vai. jogava bem ou mal, sinceramente, eu não sei. Só sei que eu tava me divertindo muito. Mas Ela já era Sim. muito eu fora faço da uma curva, né, questão. Yara? Ela já Eu era normal, era era, porque eu não era, não. Mas Carregava aí as minhas questões. E assim, sim, né, gente? Às vezes, por mais até que os pais façam, não leva isso tão a sério, não faz sim. assim, não faz assado, mas é muito individual como essas questões vai pegar para cada um, Pega né? pra Porque eu era muito Cada um vai lidar de um então ali jeito. era meu momento de extravasar, entendeu? De tirar o Eu foco tinha, da matéria. eu não tinha autoestima, a autoestima era baixa, então já era algo que não, né? Júlio, Mas os vamos lá então, exercícios senão o Júlio solos. vai sair daqui da live. Não Oi? saia, Júlio, você está entendendo. Vamos responder a pergunta, senão ele vai sair da. Combinar Você assim, não mas nos sai. exercícios solos eu era melhor, sabe? Ah, Sempre me destaquei tá. melhor em exercícios solos, né? Tipo dança, Eu. natação, patinação. Depois eu volto no exercício da patinação, vamos Não. responder o Júlio. Vamos lá, Ju. O Júlio está perguntando assim: qual é a opinião quanto às crianças diagnosticadas com imperativas, que são jogadas em rotinas exaustivas de atividades físicas, porque os pais não querem lidar com as crianças? Essa é a pergunta. Pois é, então, assim, também a criança hiperativa, né? Ela tem muita energia, né? Geralmente os pais são orientados mesmo que essas crianças façam atividades físicas, né? Até para... Opa, travou? Não, tá aqui. Os pais são orientados, né, que essas crianças façam atividades físicas até para conseguir equilibrar questões comportamentais, questões hormonais para essas crianças também. Só que acontece que às vezes alguns pais perdem a mão.
Ou, às vezes, não é que nem os pais perdem a mão na quantidade de exercícios, mas, às vezes, as crianças são colocadas em atividades que são muito intensas. Intensas até para quem é hiperativo, né? E aí acontece esse desgaste. O que era para ajudar acaba atrapalhando, né? Até porque nem todas às vezes fala assim, vou colocar você lá no futebol, mas você odeia futebol. Tem criança que não gosta, Nossa, né? então, os pais precisam, né, do famoso tato, né, famoso Exato. tipo, e assim, às vezes a criança não tá se dando bem aqui, nossa filha, você fez aquele gol, gato, não vai rolar, Sim. entendeu? Gente, eu com o Vinícius, eu sou tipo assim, ele começa a cantar, falei, não vai ser Já da conhece, música. esse é o Não, sinal não vai, dele. não vai, filho, tipo assim, peraí. Mas assim, é só um exemplo, gente, porque às vezes a gente, assim, às vezes é um sonho nosso que a gente quer projetar no filho. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né, Yara? O que você acha aí? O que você acha, Emília? Com Sim. certeza, Luigi. Eu acho que isso não deve ser nem 8 nem 80, né? A gente tem que achar o equilíbrio aí para, né, voltando ao tema do Júlio, para essa hiperatividade, né? É, claro, não julgando ninguém, né? Mas às Sim, vezes a sim. sobrecarga materna, né? Até dos pais, não só da mãe, falar dos pais também, acaba levando os filhos para uma rotina exaustiva, né? E não consegue perceber que assim, sentar e observar o filho brincando, ali já tem uma troca de sentimentos e emoções, né? E que vale muito mais do que ele ter um dia intenso de atividades, né? Essa seria a minha opinião. E você, Yara? Com certeza, tem essa questão da sobrecarga, né, dos pais, principalmente da mãe, né, que vai fazendo tudo isso. Eu quero chamar a atenção aqui também para um ponto do equilíbrio, tá? É claro que as crianças elas têm que ser estimuladas às atividades físicas, a Sim. conhecer atividades físicas, e eu acho que é, até saber até que ponto elas também têm que dar uma persistida em algumas coisas, né? Não é na primeira, Sim. segunda aula que ela vai brilhar. Ela precisa de um treino, de uma preparação e tudo mais. É que nem o Vinícius. O Vinícius às vezes pode adorar cantar e cantar mal, né? É um E caso. de repente, se é algo que ele ainda assim gostar muito, por que não colocar ele numa aula de canto Sim, para ele aprender sim, uma quem sabe pra técnica? tocar, né? Não, sim, exatamente, porque não É, tem só. Não, com certeza, concordo com você também. Não vai, tipo, tirar também o brilho da criança, né? Tem que ter exato. realmente, não, meu filho, peraí, acabou a vida, Cantar não é zerou, pra não Eu dá. falo, você, ó. o sucesso é Não é, treinável, né? A gente não nasce talentosa, a não, gente desenvolve um não, talento. não, não. Então, se a gente já gosta de fazer igual o canto, né? Tanto você vê vídeos aí dos ídolos americanos lá, que a pessoa canta mal e hoje ele é um grande artista, né? Eu esqueci o nome do rapaz lá, que foi desclassificado, falou que a mãe dele não sabia de nada e hoje ele canta fez um maior sucesso aí no mundo inteiro. Então é justamente isso, né? É o brilho do olhar e o sucesso é treinável, o talento é treinável e não sobrecarregar, né? Voltando, falei que eu queria voltar no assunto do patins. Eu voltei a fazer atividade, dedicar um esporte, foi na patinação de velocidade e ali eu me reencontrei. Falando em reencontro, né, de identidade, eu me identifiquei como mulher, porque foi após a maternidade, após o casamento, numa rotina exaustiva do CLT. Quando eu estava ali patinando, foi onde eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, né? Foi a primeira corrida, depois a patinação. E eu percebi, eu me resgatei. Acabei me resgatando. E a terceira pergunta tem justamente falando sobre isso, né? Explique como a falta de identidade após a maternidade pode ser abordada com a combinação de exercício físico e psicanálise. Foi assim, esse autorresgate na patinação foi algo exclusivamente meu ou realmente tem essa ligação do autorresgate, da sua identidade com o exercício e com a psicanálise? Eu acho que, assim, quando você se redescobriu, né? Porque foi uma redescoberta
a patinação ali pós-maternidade, né? A maturidade, ela faz isso com a gente, né? Se tem um benefício do amadurecer, é saber que a gente pode voltar a fazer coisas que a gente gosta, que a gente pode se descobrir e que para além da maternidade, antes de ser mãe, você é um ser humano, né? E que um ser humano que gosta de coisas, que deseja coisas. Quando a gente traz para o consultório, né? Quando eu atendo mães no consultório, eu dou muita ênfase e visibilidade para esses desejos delas. Não que elas desejam para os filhos, não que os filhos desejam para ela, não que o relacionamento deseja para ela e vice-versa. Mas quais são os desejos dessa mulher? Então, quando você vai para a patinação e você se descobre ali, você tem um contato com o seu eu criança, adolescente, você descobre coisas que você gostava de fazer, você redescobre habilidades do que você é bom, que você não é, consegue se superar, né? Fazer, nossa, isso aqui eu não conseguia fazer antes, agora eu consigo. Claro, entendendo e respeitando as limitações do seu corpo, acima de tudo, mas quando a gente consegue conciliar, por exemplo, uma atividade física e a saúde mental, quando a gente entra em análise, né, é uma das combinações melhores para a gente dar um up assim, na nossa autoestima, né? Para a gente voltar a se reconhecer, a se reintegrar. Dentro da análise tem isso que a gente faz também. A gente não vai só descobrir coisas novas, a gente também não vai ficar só falando de passado não, minha gente. A gente vai pegar... Por que a gente fala de coisas do passado, da infância e da adolescência? Né? Porque quando a gente vai descobrindo que tem pontas soltas, tem pistas soltas, aí a gente consegue se reintegrar em quem a gente é agora, aquilo passa a fazer muito sentido. Então, olha só, para você, Emília, isso começou a fazer muito sentido, né? Você conseguiu patinar pós-maternidade, reintegrou coisas aí na sua vida, acho que você pode contar melhor do que ninguém, né? E essa é uma das funções da análise também, sabe? As pessoas não... Após a maternidade, a gente entra numa rotina meio louca, né, gente? Quem é mãe sabe dizer que o puerpério, assim, é traumatizante, mas a gente sobrevive a ele. Cada um tem a sua experiência. E a gente entra numa rotina meio naquele loop, né, no automático, né? As meninas já estavam maiores. Quando eu mudei para Osasco, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi a cidade anterior. Quando eu me mudei para Osasco, eu caí naquele questionamento, né? Eu só sirvo para ser isso, ser mãe, cuidar de casa? A gente se pergunta muito isso, né? E no condomínio tinha uma pista de corrida, eu dei pro tênis, eu falei assim, vou começar a correr. E nessas corridas, eu também comecei a questão da autoanálise, do autoconhecimento, né? Começando primeiro com os conhecimentos físicos, né? As dores, o corpo, a superação do 1 quilômetro, essas coisas a mais. Até ali eu estava na pista, beleza. Mas o patins, o que foi tão interessante? Porque me aprofundou mais. Até o momento eu ia para o patins para levar as meninas para patinar. Então ali eu estava sendo mãe, cuidando delas. E depois eram as aulas do adultos. E ali meu marido passava lá, pegava as meninas e eu ficava lá. Gente, os primeiros momentos foram tão estranhos. Você ter um dos primeiros dias, eu ouvi uma das minhas filhas gritando, mãe! Desesperada, sabe? Aquele desesperado na rua. Eu, na mesma hora, estava no aquecimento, saí correndo para ver como é que eles estavam. Não tinha ninguém na rua, para você ver como é que era aquela loucura de eu estar 100% cuidando. Quando eu percebi, gente, ali é eu cuidando de mim, né? Sou eu mesma resgatando algo que eu gostava muito de fazer na adolescência, que era patinar com meus amigos na rua. A rua era sem saída, né? Voltava aquela história toda de brincadeira de criança, de adolescência e tudo. Então é aquilo que você falou, realmente eu me reconectei comigo, com o meu eu da minha infância, com aquilo que eu gosto, não estava ali por elas, eu estava ali por mim, né? A princípio era por elas, que quando eu estava ali por mim, quando meu marido levava as filhas, elas estavam com a melhor pessoa que poderia cuidar delas, que eu podia estar concentrando 100% em mim. Então era algo muito desafiador para mim. Por que desafiador?
Porque ali, como eu estava aquele loop da rotina era no automático, eu estava numa rotina de sedentarismo, eu estava sedentária. E você concorda, Oyara, que o sedentarismo é estar na zona de conforto? Porque eu simplesmente saí da minha zona de conforto quando eu fui para algum esporte físico. Concordo, porque, assim, a zona de conforto, ela tem esse nome, mas ela não é muito confortável, né, gente? É, quando a gente está no sedentarismo, a gente não se movimenta, né? E o movimento é quem traz a mudança. Logo, se você não se movimenta, nada muda, né? Você vai ficando ali daquela mesma maneira, você não vai tonificando nem o seu corpo e nem a sua mente, sabe? Você vai se engessando daquela forma. E quando a gente começa a praticar os exercícios físicos, né, eu vi até lá atrás uma pergunta da Ellen falando sobre a dor, né, sobre a prática de exercícios, que ela começa a praticar os exercícios e aí quando começa a doer, ela para, ela volta, né? E acho que aí a Lídia também pode falar, a Emília também pode falar melhor do que eu até, né? Que quais são essas associações? Eles são muito semelhantes. Corpo e mente funcionam de maneiras semelhantes aqui, né? Quando a gente está sedentária, a gente não está satisfeito, a gente não está feliz, a gente está dentro dessa zona de conforto, né? E não conseguimos atingir resultados que a gente deseja. Seja pelo excesso de peso, ou seja, por faltar o fôlego, pelo nosso corpo não funcionar da maneira que nós gostaríamos, né? Por fazer um exame e dar alterado lá alguma coisa que é importante para o funcionamento do nosso corpo, né? Só que a gente só vai conseguir mudar essa realidade com o movimento. O movimento, ele gera desconforto, mas inicial, né? Mas depois ele vai dar boas doses de hormônios do bem, né? Ele vai gerar resultados positivos, ele vai mudar a nossa realidade, né? Então, quando só o fato de você, sei lá, comecei a fazer caminhada na pracinha da minha rua. Comecei a caminhar e agora, quando eu vou subir a escada dentro da minha casa, eu já não me sinto tão cansada, né? Eu não fico mais com a língua para fora. Então, isso ajuda muito a gente, sabe? Lid, eu acho que tá silencioso o seu microfone, não tô te ouvindo. Ah, é verdade, gente, desculpa. O que eu costumo falar, Yara, pegando gancho, é pequenas metas também, é colocar pequenas metas, não colocar tantas informações, né? É um pouquinho por vez. Às vezes você está muito tempo sem fazer exercícios, né? Você está muitos anos ali, e aí você começa a dar essa volta na praça, como você mencionou muito bem, uma volta no quarteirão. Ah, mas não, eu já vou fazer 1 hora, porque aí eu vou recuperar talvez. Não, não, calma, vamos fazer fracionado, né? Até porque o corpo ele precisa ali, ele tem um tempo ali, ele levou Adaptação, todo o tempo. né? Exatamente, ele levou anos para ser sedentário. É até complicado ele pegar assim, como se fosse assim de uma vez assim, levantar e falar assim, não, agora você vai ser. Não, ele tem um tempo e é corpo e mente, foi o que você falou com muita propriedade, né? É a mente ali que vai dar o comando e a hora que doer vai falar, ai meu Deus do céu, vai doer. E é o que você falou. Os estímulos vão ser dados, vai incomodar, e aí depois a gente faz mais um pouco, descansa um pouco, faz mais um pouco, até aquilo entrar num. Falar, nossa, olha que legal, todo dia preciso disso todo dia. Preciso disso mais dias na semana, né? E aquilo vai vindo a endorfina, a serotonina, que são os hormônios aí que nos ajudam, né, gente? Sim. Júlio, Verdade. tem a sua E pergunta, viu? Não tô esquecendo, não. Calma aí, homem de Deus. o Tem legal pergunta de Júlio. também, igual você falou assim, o movimento, quando você, né, sai de sedentário, o movimento a gente muda, né? Não muda só fisicamente, mas os pensamentos também, né? Completamente. Tanto que quando eu comecei a correr pensando, nossa, eu só sei fazer, só boa nisso, né?
cuidar de casa, cuidar de filho, né? Só isso que eu sou boa, que não é pouco, né? Enfim, vão ficar para nós, né? Claro. Isso é um trabalho gigante. Depois a gente trabalhou muito. E com isso, assim, no movimento das corridas, aquela questão de auto-resgate, percepção, né, a gente começa a pensar fora da rotina doméstica também, né? Porque a gente está tão acostumado naquele loop doméstico, o que fazer de almoço, o que fazer de janta, mas ela vai chegar assim, tem que buscar. Então a gente fica os pensamentos constantes também. Quando você pratica o exercício, você muda, querendo não ser, é inevitável, você vai mudar o seu pensamento, você vai mudar a percepção dessa nova rotina. E que às vezes leva ao medo. Posso fazer a quinta pergunta? Tem a ver com isso? Eu quero só complementar uma coisa bem interessante. Só complementando uma coisa bem interessante aí que a Emília falou, né? Que isso, Emília, é você se redescobrir também enquanto indivíduo. Porque até ali, em algum momento, né, a gente se perde aí no meio do caminho, a vida faz a gente se perder, e você às vezes só se vê como mãe, como esposa e como funcionária. E você esquece de você enquanto indivíduo, né? Então, quando você começou a correr ali, começou a trazer, fazer os seus desafios pessoais, você lembrou de você, né? E isso vai fortalecendo a nossa autoestima. Às vezes a gente vai precisar também conciliar a terapia, né? Porque a gente às vezes está tão esquecida da gente, tão perdida, que a terapia vai ajudar a colocar ordem nesse caos. Tá? Assim, a gente até vem alguns insights na nossa cabeça, né? A gente questiona esses insights, né? Então dá aquela insegurança, né? Dá aquele medinho do novo também, né? Do desconhecido, né? Será que vale a pena? E aí, né? Foi algo assim, no momento. Antes de você perguntar, só falar aqui a pergunta do Július aqui, só para não fugir tanto da questão do exercício aí. Por que para os pais, homens buscam esportes coletivos em grupo e mulheres buscam esportes individuais? Pegando o gancho lá que a Emília estava falando da patinação, enfim. Lid, o que você acha disso? O que você vê enquanto educadora física? Eu acho que os homens, eles ficam com desculpa para poder jogar futebol. Sim, sim. A gente já tem essa sociedade criada. O menino brasileiro nasceu, ele vai ganhar uma bola de futebol, né? É hora da resenha do homem, tipo assim, meu Deus, eu quero só homem para conversar. Na verdade, assim, isso é até cultural, né? Vamos falar um pouquinho do futebol? A grande maioria dos homens gostam de futebol, né? E eles gostam daquilo que traz mesmo, assim. Eu acho que não é só acho que não é nem um jogo, viu, gente? Eu acho que tá junto. É aquele momento de não estar trabalhando, de não estar em casa. Não que eles não gostem, não é isso. Não tô aqui pra... Mas é aquele momento que o homem tem... Eu acho que o homem ele tem um relaxamento diferente das... Aí você vai entrar, Yara. O homem tem um relaxamento... Isso, o homem ele tem um relaxamento diferente, mas falando de atividade física, o homem, o homem brasileiro, ele gosta do futebol, né? Então, até por ser, enfim. E as mulheres, assim, eu vou falar um pouco da corrida. O esporte, a corrida, ele é individual, só que ele também é coletivo. Porque quando junta ali, tem a questão das corridas de rua também, é uma galera. E os homens gostam muito de correr também. Então, assim, eu acho que fica meio a meio. Eu acho que não fica tão separatista, não. Eu acho. Eu vejo que também acontece muita afetividade, né, entre os homens quando eles estão no coletivo, né? Eles são mais afetivos entre eles. Isso, que não é muito, né? Uma coisa que o homem ele é mais individual, né? Tipo, nessa questão. E quando eles estão ali em grupo, eles ficam ali, tipo assim, meu Deus, olha que delícia essa noite, do futebol. É um momento de relaxamento mesmo do homem, né? Eu mais vejo por esse lado do que o esporte. Tipo, o esporte o futebol tá ali. Alugar a quadra, vamos lá, boa. Mas eu acho que é esse momento mais pro homem relaxar também. Eu acho que é isso.
Eu acho que tem a ver com a questão do instinto, sabe? Por desde a antiguidade, lá dos homens da caverna, como os homens se uniam, né, se organizavam para caçar, que não podia sair sozinho, né, por questão de segurança, porque os animais eram monstruosamente gigantes, né? Ou melhor, tinha que ser gigante para valer a pena o esforço para alimentar uma aldeia, alguma Era coisa. muita gente para Eu alimentar, acho né? que essa questão de instinto, né? Por mais que as mulheres ficavam, né? Lá, algumas atividades eram muito individuais das mulheres. Eu posso estar falando o maior exemplo possível. Mas a questão, acho que a questão é o meu achismo, né? Então, isso já é a questão da sobrevivência. Então, os homens, eles se veem, eles têm que se... Tanto que você se vê muito mais união entre os homens, aquelas amizades, você vê nas redes sociais mesmo, mais mulheres criticando de mulheres do que homens criticando de homens. Porque justamente essa Eu acho que homem união, passa muito pano para homem. essa união entre os Passa. homens, essa união entre os homens é questão da sobrevivência, porque eles tinham que estar unidos, porque a caça deles poderia ser mortal para eles. Então acaba sendo uma coisa de instintivamente a questão do coletivo. Tô falando, pode ser o maior achismo aí que E a nossa conversa ela já foi para um outro, mas eu tô amando também, que eu gosto dessas conversas. Mas e hoje a mulher, ela, tipo, ela é do coletivo. Eu acho mulher coletivo, só que a mulher ela tá bem mais individual também. Não sei se vocês vão Sim. concordar comigo, porque eu me encontro muito nessa esfera. É gostoso estar, né? Tipo, às vezes, não estar com muita mulher. Às vezes eu quero estar, tipo, comigo mesma, né? Então, assim, os homens, eles. Mas eu acho que homem é. Nós mulheres precisavam ser mais unidas. Essa é a Sim, dica que eu quero. definitivamente. Precisávamos nos apoiar mais, né? Verdade. Poxa vida. Pode ir para as perguntas, Emília. Nós vamos estamos lá. aqui Eu falei viajando. que o novo, né, dá medo, né? O novo gera essa insegurança, né? Ah, Ellen falando, eu é o meu momento, sem ninguém me chamando. Concordo, Ellen, é isso mesmo, é que a gente quer concentrar em nós, no nosso mundinho. Eu, outro dia vi um presente, uma pessoa assim, gente, quer presentear sua mãe? Fala assim, vou fazer um voto de silêncio, não vou falar com você o resto do dia. Então é um presente para a mãe. Ela é bem esse lado mesmo. A gente abraça, né? A gente quer abraçar tudo, né? A gente quer abraçar tudo, resolver tudo e chega um momento, não, pelo amor de Deus, eu tenho que olhar um pouquinho para mim, eu tenho que parar, aprender a curtir minha solitude, que às vezes é difícil, mas esse é outro assunto. Então vamos para as perguntas. Vai ter, até tem live pro final do ano inteiro, viu, gente? Aguardem. Como lidar com o medo associado à mudança de hábitos, especialmente quando se trata de atividade física? Bom, o medo, né? Medo da atividade física é o medo do novo também, né? É o medo do que é que eu vou descobrir, das potencialidades que eu vou descobrir, das limitações que eu vou descobrir também em relação ao meu corpo, Sim. né, Lídia? Acho que fazer exercício vai falar muita coisa sobre nós, Nossa, né? como? A gente vai Olha, descobrindo, a gente vai se descobrindo muito, muito mesmo, né? E acho que, mas a gente precisa quebrar com esse medo. Esse medo, o problema do medo vai vir, gente. Qualquer, né? Às vezes o medo, a vergonha, se sentir constrangido para começar, seja se você vai para uma pista correr, se você vai fazer corrida de rua, se você vai para academia, para qualquer lugar que você vá, ou seja para você até começar uma terapia também. Vai dar medo, gente, porque a gente não sabe o que encontrar. É a nossa necessidade de controle falando, né? A gente quer estar ali no comando o tempo todo. E às vezes se entregar para um exercício físico se entregar, é estar ali disposto de repente a não saber, a passar vergonha, a saber, caramba, como é que eu sento nesse aparelho aqui nessa academia, gente? Senta desse lado, do outro, eu deito. Como é que arruma essa máquina? Como é que eu faço, né, Lídia, esse exercício? Então, tudo que a gente vai começar, a gente tem um medo mesmo.
Mas o que vai diferenciar é se você vai deixar esse medo te paralisar ou se você vai ainda assim, né, com o medo, mesmo com medo mesmo, como a gente ouve falar. Porque quem é corajoso, gente, não é que ele não tem medo. Corajoso tem medo e às vezes ele tem muito medo, mas ele não deixa esse medo paralisar. Ele não deixa esse medo Perfeito. segurar a vida dele, né? Vai, faz torto, faz estranho, faz cansado. Acho que tem uma outra coisa também, as pessoas condicionam muito. A gente vê as fotos, né, de uma pessoa treinando, fazendo exercício físico, com um sorriso no rosto. Não, gente, não vai ter sorriso no rosto, não. Tem dia que você vai estar lá com uma Na cara de força do ódio. mesmo, É. na força do ódio, você vai estar de TPM, brigou com o marido. A roupa que eu queria não tá molhada no varal, não é isso que eu queria vestir hoje, tá estranho, não sei. A gente condiciona muito também para fazer o exercício físico, para começar, não só exercício, tá, gente? Para começar qualquer coisa na nossa vida, a gente acha que a gente tá ali, tem que estar ali, plena, perfeita, com um look da Adidas ou da Nike, maravilhosa, com tudo pronto para começar arrasando. Não, gente. Ou a motivação, É, ou a motivação que o povo inventa uma motivação, gente. Não existe motivação. Não exatamente. existe. Não tem a motivação. Essa motivação que vocês ficam assim, não, vou te dar 10 maneiras de se motivar a fazer exercício. A começar uma terapia. Gente, você começa a terapia, o que você começa a vasculhar o que tem aqui dentro e fala, vixe, pior, a parte boa, que não dá pra voltar atrás, né? Sim. Não dá mais. É só ladeira abaixo, né, Yara? Você vai ter que ir em frente. Exato. A Yara, É só pra Mas frente. é ótimo. É ótimo, porque você vê o quanto você avança, o quanto você pode, né? O quanto você se permite a fazer essas mudanças que são tão positivas, né? Isso é maravilhoso. O que o Júlio falou aqui, eu me enquadro, tá, Júlio? Essa questão do bullying escolar. Eu sofri muito bullying, muito bullying. Essa questão da competição, né, Yara, também. Emília, Sim, nossa. muita criança, né, que eu trabalhei um período num clube, então, assim, você via nitidamente crianças, assim, que sabiam, eram muito boas em esportes, e, assim, todo o esporte que a criança fazia, ela ganhava, sabe? Qualquer tipo de brincadeira que ela fazia. Gente, e, assim, talentoso. Você olhava e falava, gente... Mas tem essa questão da pressão também, né? Então, assim, pode ser Sim. também essa questão do medo, né? Às vezes tem essa questão. E gente, nem a toda Yara, criança gosta de competir, né? Sim. Quando tá fazendo Ah, exercício. também. Nem Sim. todo mundo quer competir. Às vezes você só quer fazer o seu exercício bonitinho, se divertir, ser feliz e Só tchau, quer a sua né? saúde ali, né? Só quer. Ah, eu quero um desafio. Se inscreve, não tô puxando a sardinha, mentira, para uma prova de 5 quilômetros. Não, sem, né? É um Sim. desafio. Ah, não tô fazendo nada, vou lá. Mas é o que a Yara falou. Às vezes a pessoa ela só quer ali manutenção de qualidade de vida, Exato. longevidade. É isso. É a isso. Yara me Tem para todos os fez lembrar uma gostos. situação. A Lídia, ela é minha assessora nos esportes. Aí uma vez lá em Osasco, ela, minha assessora, me mandou fazer um movimento simples, um besta. Eu falei assim, Lídia, eu não consigo. Como assim? Você não consegue? Eu não consigo, eu não vou conseguir fazer. Eu só faço exercício apoiando. Sem apoio, esquece. Esquece. Imagina assim. Aí ela foi me desafiando. Não, vamos lá, vai, faz, vai, faz. Aí eu fiz. Você lembra desse dia, Lídia? Claro, Aí eu fiz. claro. Boa. Então, assim, Sim. realmente, até os novos, dá um pouquinho de medo. A gente Sim, limita, a gente fala, eu sim, não consigo, eu não sei sim. fazer, eu vou Claro, cair, viu, eu gente? vou Dentro de uma machucar. limitação, eu sabia que a Emília ia Exato. conseguir fazer, tá? Com todo cuidado, né? Sou profissional da área, senão assim, não, vou falar, Sim. vou fazer, né? O meu pai correr, tipo, calma, não é? Não, Não, meu pai até que tá umas corridinhas, mas tem ali no limite. Mas isso aí com muito cuidado, muita responsabilidade, porque não é, né? É assim, mas não foi bom, não é uma coisa que você não foi com medo, você fala assim, não é possível, ela tá, né? Foi Mas olha que legal, com você medo, vê que é foi um. legal. Eu falei assim, gente, eu Sim, tenho mais equilíbrio do que eu pensava. e tem a ver com o Então, mental também, assim, né, depois foi um dos meus exercícios Yara? favoritos.
Não é só uma questão do físico, talvez, estar preparado para aquilo, mas é aquele mental também Com ajustado certeza. também de falar, não, eu vou tentar, e se eu Se não conseguir, da próxima eu permitir, tento, né? se permitir, perfeito, né? O Júlio, gente, o Júlio ele, sim, Ele é maravilhoso. Você ele não... tomou Gente, o Júlio é conta da nossa maravilhoso. live. Amei. E ele tá fazendo aqui uma. Assim, eu vou pegar, Emília, já, porque aí a gente vai. Tem a questão de encerrar, né, gente? Tá bom. Se quiser, a gente fica mais aqui, viu? Pode ficar, conta aqui com a gente. Demorou. Vambora. E ele falou uma coisa que é outra coisa que vejo também, é a construção social do corpo no Brasil. Aqui no México, todos com seus pneuzinhos. Ele é do México. Ai, gente, que chique, né? Internet. Olha só, Emília, tá? Nacional. Chique. Com os pneuzinhos são mais autoconfiantes. Olha, Júlio, antes da Yara falar, eu vou dar um adendo aqui falando como profissional da área. Eu falo para você que eu ficava muito irritada quando eu era mais nova, tá? Não preciso falar tanto, não preciso falar a minha idade, mas quando eu ia nas academias e via aqueles. Tudo bem que é aquilo que vende, infelizmente, né? Porque se constrói, né? Se constrói um padrão, né? Mas, assim, aqueles corpos esculturais, eu ficava olhando, às vezes, aquela barriga daquela menina, aquele abdômen, e falava, gente, será? Será? Mas, assim, não tem como, tá? Um homem, uma mulher, nunca ter parado para refletir e falar assim, será que dá? Ou falar assim, nossa, meu, nada a ver. Mas é uma dificuldade da área, tá? Hoje eu acho que tem para todos os públicos, sabe? E tem profissionais, né? Eu acho que vocês também, que não são da área, vai poder falar melhor do que eu. Mas hoje, assim, gente, a pessoa ela tá mais ali cheinha, tem ali para questão. A pessoa tá mais assim, tem tudo. Não tem assim. Existe o padrão, existe, gente. A gente não pode ser. A gente não pode ignorar. Mas, assim, não é essa. É assim, se tem aquela questão assim, eu estou bem do jeito que eu tô. É claro que tem uma questão da saúde. Sua saúde tá ok? Importante é isso, tá? Agora, gente, eu também tenho pneu, tá? Não é porque eu sou da área que eu não tenho. É assim, é um corpo, e corpo é um corpo, gente. Ele pode ser o quê? Melhor desenhado, melhor estruturado, com mais massa magra. Então, assim, claro, a gente sabe que com mais massa magra e menos gordura, a chance de você não ter as doenças cardiopatas, diabetes, é muito maior, você não terá, né? O risco é menor, na verdade. Mas é seu corpo. A bandeira que eu Então, assim, levanto da massa ter mais massa magra, complicado. porque vai chegar um momento da velhice que a gente vai perder elas. Então, que a gente Sim, tenha elas para serem perdidas, né? Se você não sim, tem nada, sim. você não vai ter estrutura para sentar, para carregar uma Sim, sacola, para levantar um braço, perfeito. né? Então, é justamente um A gente investimento treina o a longo agachamento não é para prazo ficar com o bumbum, né? Para ficar com o bumbum durinho para exibir só na praia. Claro, se puder. Mas assim, é para a gente poder sentar na também, porque privada uma hora a para gravidade vai gente fazer. cair. Sim, e pra gente ir pra privada, gente, porque todo mundo vai sentar pra. A gente faz nossas necessidades, não é isso? Então, assim, a gente não tem que fazer esse movimento de pegar algo no armário, a não ser que seu armário seja um pouco mais baixo. Então, a gente tem que fazer a elevação, né? Então, assim, são coisas, assim, que são básicas, né? Agora aí, meninas, tomem conta, por Vamos favor. a última pergunta, porque assim, pode ser que o Instagram derruba. Teria mais três Não, é perguntas para verdade. estar fazendo. Vou fazer uma pergunta, depois a gente vai deixar uma mensagem final. E aí a gente. Vamos ver se o Instagram vai derrubar. Se vocês quiserem que a Yara volte mais com esse tema, com outro tema, Cadê os pode deixar corações aqui de também, que vocês? vale. Comente aqui. A gente chama, marca outro dia, outro horário com ela, para a gente estar aproveitando ainda cada vez mais ela, tá bem? Então a pergunta é: de que forma a psicanálise pode ajudar a superar os obstáculos emocionais que impedem o progresso na prática de atividade física? Sem dúvida. A psicanálise, ela ajuda a gente a encarar de frente, né, as questões que a gente tem, seja com as atividades físicas e com a vida. E às vezes o que eu percebo, já atendi muitos atletas, muitas pessoas que treinam, que estão ali, né? É muito curioso, né? E a gente chama isso de sincronicidade.
como muitas vezes uma dificuldade que a pessoa está tendo ali com o treino, com o seu corpo, com a superação dos seus desafios, com as suas emoções, né? Isso se reflete também para a vida da pessoa. Então, é para além dos exercícios, né? Então, às vezes, eu estou ali fazendo um treino com a Lid e aí meu ciático começa a doer, minha coluna, a parte aqui de baixo. A gente já pode trazer, junto com o que vem acontecendo, questões da psicossomática também, né? Para potencializar e para clarear mais o nosso caminho, né? Então, geralmente, tudo que vai afetar a nossa... Travou aí, travou para você aí? Travou pra mim também. Deve ser a internet dela. Pode ser. Deixa eu ver. Tá voltando. Pra mim tá normal. Tá voltando. Voltou? Voltou. Bom, então vou voltar um pouquinho aqui, né, no que eu disse. Que a gente vai trazer essas questões que vão aparecendo, as dificuldades, tanto físicas quanto emocionais, que vão surgindo ali na vida da pessoa para o consultório, né? E a gente começa a ver que tudo que afeta a gente ali, para além dos treinos, vai afetar para a vida. Então, às vezes, uma dificuldade que a pessoa tem ali na coluna, que está causando muita dor, que está desestabilizando ela emocionalmente. Também vai falar sobre a parte psicológica, e a gente traz a psicossomática como uma colaboração, tá? Então, são os pesos que essa pessoa vem carregando na vida, que de repente vem despontando na coluna dela para ela soltar, né? Quantas pessoas também vão para os treinos ali com dificuldades, com dores emocionais, né? E que, assim, infelizmente, hoje ainda eu fiz academia aí por um tempo, né? E ainda tem-se muito essa cultura de que, eu tô com um problema, eu vou treinar. Beleza, treine, mas vai cuidar da sua saúde mental também, porque o seu treino não vai cuidar da sua saúde mental, É isso sabe? mesmo. Pode ser Perfeito. terapêutico, mas não é terapia. Eu cresci ouvindo que minha mãe mesmo falava, por trás de toda qualquer doença tem um fator emocional. Além, né, do fator físico, né, do funcionamento do corpo, tem um grande fator emocional. No início da live eu falei, né, que as atenções que o mês de março chama, né, endometriose, câncer do colo do útero, câncer do colo do intestino, tem os seus fatores externos, mas também tem os seus fatores internos. Né? Isso eu acredito veementemente também. Você for investigar, você vai ver que tem algo muito atrás. Eu acho que vai dar tempo, aproveitando esse gancho, para você falar como podemos identificar os sinais que estamos negligenciando a nossa saúde mental e física. Quais são os principais sinais ali? Bom, falando de saúde mental, gente, e aí acho que vocês podem fazer um paralelo com a física, acho que até a Lid pode contribuir comigo junto aí, mas o que a gente começa a ver, quando é que eu começo a ver que eu preciso de uma terapia? Como é que eu preciso ver que eu preciso da ajuda de um profissional, fazer análise, né? Quando eu começo a perceber que eu não estou conseguindo resolver as coisas sozinha, quando eu começo a perceber que os meus sentimentos, as minhas emoções, ou até mesmo os meus pensamentos estão afetando as atividades comuns do dia a dia. Então, eu começo eu não quero sair de casa, eu fico com vergonha de fazer certas coisas, eu fico com medo excessivo, esse medo está me paralisando. Olha, tem as minhas atividades ali do dia a dia e elas não estão sendo mais as mesmas. Né? Eu começo a perceber que emocionalmente eu estou bem mais sensível, né? E às vezes, gente, a gente também não vai sentir nada disso, mas a gente vai sentir uma necessidade muito grande de se conhecer, de saber mais a nosso respeito, né? Então, qualquer tempo é tempo da gente procurar análise, né? Assim como a gente vai ao médico e a gente
uma vez por ano faz aquele check-up para ver se está tudo bem Sim. com o nosso exame de sangue, urina, vai no dentista ver se tem cárie e tudo bonitinho. O que é que a gente faz pelas nossas emoções? Quem é que cuida do nosso emocional? Sabe, é se dar a oportunidade de estar ali uma hora com alguém que vai, de uma forma muito ética, de uma forma respeitosa, né? Respeitando muito quem você é, te ouvir, falar sobre você. Né? É o que eu falo pra galera. Falar, gente, vocês não vêm na terapia falar com a Yara. Vocês vêm para falar sobre vocês, é a vida de vocês, é o momento de cuidado com a saúde mental de vocês, né? Então, sempre que você sentir que tem alguma coisa que não tá concatenando bem, que não tá legal, que você tá vendo que tá dando um sinalzinho que vai atrapalhar a sua vida, procura, né? O que às vezes, se não tiver nada demais, o que vai acontecer? Você vai receber uma alta, você vai ter um tempinho ali mínimo de análise, né? E tudo mais. Né, Lid? O que você vê assim para os exercícios físicos também? Como é que são os sinais aí? Sim, como você falou com muita propriedade, quando a gente não consegue resolver as coisas, né, eu acho que é um sinal aí que a terapia, ou talvez, né, a gente está numa questão que a gente faz talvez ou as coisas muito no automático, ou a gente não se dá também um momento de leveza. Talvez a gente não sabe nem do que a gente gosta mais, né? Então, assim, aí entra um pouco do exercício, ou entra às vezes até conversar com alguém, né? E aí tem a questão da terapia, assim, mas às vezes é procurar se olhar para dentro e ver o que você sente, o que é melhor, sabe? Tipo, assim, para ver o que realmente adianta mesmo, porque não chega uma hora que a gente faz tudo, ou o trabalho engole, uma hora alguma coisa vai engolir. Então, que não seja, né, gente? Que a gente possa aí desviar para a questão do mental e do físico, mas de uma forma tranquila. O que de fato me acordou para sair do sedentarismo, né, após a maternidade, foi justamente um peso na perna esquerda que eu estava sentindo e eu me questionei, minhas filhas pequenas ainda, gente, será que eu vou conseguir acompanhar a rotina delas? Será que eu vou ter pique para brincar com elas, sentar no chão, rolar? Como vai ser minha vida daqui para frente? Se antes dos 40 anos já estou tendo essa limitação, e daqui para frente, como vai ser? Então, realmente, vocês dois falaram com muita propriedade. Às vezes, um incômodo físico chama para a gente nos resgatar Sim, mesmo, né? também. E dar esse alerta, né? Na época, eu estava com a Aline com menos de 4 anos de idade e a Carol com 7 anos de idade. Então, Yara, fala das suas redes também, tá? Para o pessoal poder te seguir aí, um pouquinho do seu sim, por trabalho. favor, os horários flexíveis, reforça aí novamente. Isso. Então vamos lá, gente. Se você sente que é hora de você cuidar de você, da sua saúde mental, vem nesse processo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, acima de tudo, pelo ser humano único que você é. Te convido a conhecer o meu trabalho nas redes sociais. Aqui no Instagram você vai eu tenho 2 redes profissionais, que é o @psicanalista Yara Policeno, que é o que vocês estão me vendo aqui na live. E também tenho o @Instituto Yara Policeno, onde vocês vão ver mais a minha parte de outras terapias integrativas, dos cursos que eu ofereço. Eu estou presencial aqui em Santo André, pertinho da Avenida Pereira Barreto, entre o centro de Santo André e de São Bernardo, né? E convido todos vocês a conhecerem. Vocês podem entrar no meu site também, que é o www.yarapoliceno.com.br. Lá tem todas as informações, né? E se você ficou com alguma dúvida, quiser saber alguma coisa, por favor, entre em contato comigo. Sejam todos bem-vindos. Ai, Deixa a perfeita, viu, mensagem gente? final. Obrigado por todo mundo que interagiu, viu? Agradeço aí todo mundo que participou. Mensagem Agradeço a final, Ellen, o Lid. Júlio. Mensagem final, Lid. Gente, procurem se cuidar. Se vocês conseguirem,
em algum momento, fazer uma terapia, sou adepta à terapia também faço. Cuidar do corpo, cuidar da mente, não ter arrependimento pós-treino e nem pós-terapia. Às vezes a terapia dá um, né? Mas foi melhor que não ter feito. Essa é a dica. E A minha é mensagem, sempre pro bem, aquele puxão do bem, né, Liv? É o puxão do bem. É o puxão. a minha Puxão que às vezes mensagem, arranca, mas é. verdade, nossa, terapia é vida, gente. Também sou adepta à terapia. Você não passe por isso, por qualquer situação ruim sozinho, né? Comente com um amigo. Se tá muito difícil, se tá uma coisa, um cíclico muito repetitivo, procure um profissional, né? Seja um psicólogo ou seja uma psicoterapeuta, e que seja a Yara também aí. E a minha Isso mensagem final, aí. A área é maravilhosa, gente. Procurem, tirem suas dúvidas. A gente vai deixar a live salva com os arrobas dela, tá? Então sigam lá. e a minha mensagem final é que uma fase ruim não define a sua vida toda, tá? Fases passam, e a gente está aí para aproveitar ela da melhor forma possível, tanto mentalmente quanto fisicamente. Um beijo, obrigada para quem ficou até aqui, gratidão mesmo. Emília, salva a live aí, Vou hein? salvar, vou marcar vocês. E Quero Obrigada, vir de Emília. novo na live com vocês, hein? Que eu amei, Claro, mas- por favor, hein? Tia, já virou freguesa, já era, já era. Vocês que lutem agora, viu? Gente, E Yara, obrigada pelo tempo. Obrigada, Emília. vai ter live mensal aqui na Run to Mami, então quem quiser acompanhar, ativa o sininho de notificações também aqui com a gente para qualquer novidade. Então, um beijo para vocês e muito obrigada. Beijo, boa noite, gente. Tchau, tchau. Vão dormir, hein? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.